Saravá, jogo de damas, saravá, todo mundo, bem-vindos. Estamos aqui gravando em fevereiro, mas é para a nossa seleção de março, de apresentações agora em março. Enfim, que a gente está homenageando mulheres incríveis, mulheres bacanas, mulheres que fazem coisas, mulheres que pensam muito, mulheres que trabalham, mulheres que cuidam, enfim, mulheres. Hoje a gente vai falar com uma escritora, e coisa mais rica do mundo é poder falar com uma escritora, né? É, Pelos dois fatos, por ser escritora e por ser mulher. Por ser escritora, porque a cultura a gente sabe que é uma batalha diária nesse país, né? Que despreza as letras, despreza, enfim, despreza tudo que vem. Esse país não, né? Esse governo, desculpa, vamos corrigir, mas a cultura resiste e ela chega de uma forma muito bonita na voz e na pena, né, da Lélia Almeida, que traz para a gente um pouquinho do seu fazer e do seu pensar como mulher na literatura. Lélia, saravá, bem-vinda ao Jogo de Damas. Ah, que maravilha! Muito obrigada pelo convite. Fico super feliz, adoro março, que é o mês que a gente celebra a comunhão da mulherada toda, com entrevistas, encontros. Estou muito contente de estar aqui. Saravá! Obrigada, Lélia. Lélia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu ofício, né, de escritora. Que é ser escritora no Brasil hoje, né? Principalmente hoje? A gente já sabe das dificuldades culturais de ser escritor, mas hoje em dia, né? Que é para mim, é uma forma de resistência incrível, né? Alguém parar, tentar escrever. Ai, meu Deus, já começamos com a pergunta dificílima. De US$ 1 milhão. Não é tão difícil, porque não sei se em algum momento da história do país ou do mundo esse não foi fácil, né? Não sei se em algum momento foi fácil. Esse ofício da mulher escritora, ele sempre foi muito difícil. A gente está vivendo um momento privilegiado, né? Com a retomada do feminismo. Eu vou a muitos lugares, converso com a meninada mais jovem e tem uma grande euforia e um sentimento de que o feminismo foi inventado agora. Então, eu acho muito engraçado isso e acho assim que, como macaca velha, o meu lugar é um pouco recuperar a história, né? A história desse feminismo, que ela é bastante antiga, e honrar a linhagem e a tradição, né? O meu papel sempre é o de voltar na história dessa genealogia de mulheres que lutaram para além da igualdade de direitos, para uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o feminismo que eu professo, né? De muitas maneiras, que é o da autonomia e da solidariedade, né? Para além de igualdade e outras coisas, eu acho que ainda está muito importante a questão da autonomia e da solidariedade. Eu gosto muito de revisitar os conceitos, né? O conceito da sororidade, por exemplo, que está lá no começo do feminismo e que é uma prática muito difícil na história do feminismo e na vida das mulheres, né? A gente não tem uma naturalidade no amor pelas outras mulheres porque a gente vem de uma história com as mulheres das nossas vidas muito difíceis. Nós vivemos uma história muito grande de orfandade, né? As nossas mães, a Virginia Woolf lá num Teto Todo Seu, né, lá de 1929, 1930, ela dizia: das nossas mães, nós não só não recebemos o patrimônio material para poder ter um teto todo seu e poder escrever, como a gente também não teve um patrimônio espiritual. Então, a nossa identidade ela é uma identidade de orfandade, né, das mães. E daí todas as grandes dificuldades e maravilhas nessa relação especular com essa mãe e com as outras mulheres, que é tensa, difícil, riquíssima, fundamental
e essencial nas nossas vidas, né? Então, eu escolhi a minha geração. Eu tenho 57 anos, a minha geração é uma geração que se criou ali no movimento feminista no Brasil. Eu estava na faculdade na década de 70, de 79, né, quando acontece a anistia, e muitas mulheres exiladas tiveram experiências fantásticas fora do país, nos grupos de conscientização que foram tão maravilhosos, importantes e que voltam com muita força nesse momento, né, vinculadas ali à política. Essas mulheres estão voltando e a gente está ali na universidade, começando toda uma história da construção de um projeto democrático que realmente se deu. E essa década de 80, inaugurada logo ali, né, foi um momento fundamental para o começo da publicação de muitas mulheres. Eu lembro assim da Lia Luft, né, que foi importante assim no Rio Grande do Sul naquele momento. Eu lembro da Isabel Allende, que publica Casa dos Espíritos naquele comecinho dos anos 80, e um momento muito importante para as mulheres começarem a publicar. E hoje a gente está aí num momento privilegiado com várias editoras feministas, né, com essa proliferação dos grupos Leia Mulheres em todo o país, em várias cidades tem o Leia Mulheres, elas estão lendo mulheres. Então, acho que é um momento privilegiado, assim, tinha coisas que eu achei que não ia ver, né? E essa tomada para si, né, das mulheres, assim, bom, nós vamos escrever e vamos publicar e vamos falar sobre isso. Eu acho que é um momento muito privilegiado, muito legal, e que a gente também tem que ver com cuidado, espírito crítico. Tem umas modas, né, que a gente tem que saber, ter muita consciência, assim, na hora de avaliar as publicações. Não é porque é escrito por uma mulher que é bom, né? Tem muitas coisas que a própria crítica literária feminista nos dá bons critérios para pensar, para conhecer. Então, a minha militância vinda lá do feminismo, do movimento social das mulheres para sempre, né, que é um dado histórico assim na minha vida, ela vai se reafirmando cada vez mais nessa questão da literatura, e com a criação de um grupo de pesquisa permanente que eu tenho em literatura de mulheres. Esse grupo tem em Porto Alegre, esse grupo tem em São Paulo, tem nos Estados Unidos, tem em Brasília, tem alguns lugares. A gente faz aulas por Skype, sempre propondo temáticas que o próprio grupo vai determinando, e a gente lê mulheres. Lê mulheres. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não leio autores homens há muitos anos, e não estou fazendo nenhuma defesa radical nesse sentido, mas, assim, as autoras mulheres sempre me levaram para ler outras autoras mulheres. Eu meio que não tenho muito tempo a perder e muita coisa para ler das mulheres escritoras. Então, não se trata de não querer ler os homens, que eu já li muitos autores homens, pelo menos a maior parte da minha vida. Eu sou uma estudiosa de literatura latino-americana, e o boom latino-americano todo eram de escritores homens. Então, meio que cumpri o meu dever, assim, com eles, né? Já sei como é que eles pensam, o que eles pensam sobre nós, e não estou mais interessada no que eles pensam. Eu, na verdade, não tenho nenhum respeito por homens e mulheres que não leem as mulheres. Eu, na verdade, não tenho respeito por esses leitores que não leem as mulheres em todas as áreas do conhecimento, porque é uma decisão determinada de não querer saber como que uma parte muito grande da população pensa, vive, existe, se posiciona, experimenta o mundo. Então, as pessoas que não leem as mulheres não estão interessadas nisso aí. E eu não tenho respeito por essa gente, não tenho. A minha turma é outra, a minha comunidade é outra, e eu quero sim saber como as mulheres pensam e se posicionam, e o que elas trazem de maravilhoso para a história da cultura com o seu pensamento, com a sua intervenção.
Agora tem esse filme, A Esposa, que vai para o Oscar, com a Glenn Close, muito maravilhosa. Particularmente achei um filme bastante fraco, assim, né? A história, a proposta ali, porque depois que a gente tem um repertório de leitura das mulheres escritoras, né? Enfim, acho que o filme traz uma coisa muito importante, que é essa história do papel das mulheres como coadjuvantes subalternas desses grandes pensadores. E aí, nessa pesquisa e nesse trabalho que a gente faz, é muito maravilhoso fazer comparações, né? E também das grandes mulheres que foram mulheres de escritores. Então, a Marta Traba, que é uma argentina que foi casada com Ángel Rama, ali na Argentina, no Uruguai, a Helena Garro, que foi mulher do Otávio Paz, e que ela é apresentada assim, ela foi mulher do Otávio Paz, ela foi amante do Bill Casares, que era casado com a Silvina Ocampo, ela foi amiga do Borges, mas ninguém diz que ela foi considerada a fundadora do realismo mágico na literatura latino-americana, né? Então, e várias outras mulheres que a gente pode ir por esse caminho, que eu não acho que seja o único caminho interessante, mas assim, que essa temática é de muito tempo e que claramente, né, outras autoras, assim, que foram as grandes papisas do seu tempo, estou pensando na Maria Luísa Bombal, com a literatura fantástica no Chile, que depois o Cortázar vai dizer, foi nuestra gran mamá, né, do pessoal do Fantástico e de tudo isso. Essas coisas começam a aparecer porque essas mulheres estão sendo publicadas. Agora saiu os contos completos, né, da Helena Garro, só para falar assim da literatura latino-americana, mas isso está acontecendo no mundo inteiro com algumas escritoras, mas quando a gente lê o livro da Júlia Alvarez sobre Las Mariposas, né, que são as irmãs Mirabal, e ver depois o livro sobre o Trujillo que o Vargas Llosa escreveu, a gente sabe que os caras leram essas mulheres, a gente sabe que os caras beberam nessas mulheres. Então não dá mais para não falar nessas coisas, porque não é educado, porque não é polido, né? As mulheres sempre estiveram aí escrevendo, publicaram, conviviam com esses caras. Eu tenho apreço muito absoluto por a geração de escritoras dos anos 50 ali, em todo o mundo. Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante ali. 44 perto do Coração Selvagem, né, da Clarice Lispector, que era uma mocinha de 24 anos, 22 anos ali, e a Carmen Martín Gaite na Espanha, Carmen Laforet na Espanha. Em todo o mundo estava acontecendo alguma coisa, e essas escritoras terminaram sendo muito maravilhosas. Eu fico muito pesquisando ainda essa turma, que eu acho que abriram caminhos muito maravilhosos para tudo que veio depois das mulheres escritoras. Eu não esgotei a minha curiosidade e a minha pesquisa nesse sentido, porque continuo muito deslumbrada com o que aconteceu nesse momento do pós-guerra, antes de uma grande revolução cultural, que aquelas mulheres assim escreveram coisas muito fantásticas, né? No Brasil, a Clarice, eu sou muito das espanholas ali do né, pós-guerra, ainda com toda a questão do franquismo, grandes resistentes. Então, acho que fundamentalmente ler as mulheres, estudar a crítica literária feminista, né, que hoje está estabelecida como um campo de conhecimento no mundo inteiro, nos dá instrumentos de leitura como se a gente, a partir dessa experiência, porque ela é uma experiência dada na minha vida, já são 4 anos com esses grupos, e é uma fala comum entre todas nós, que a partir da leitura dessas mulheres e também do que essa questão teórica traz, a gente praticamente é como se a gente fosse alfabetizada de uma outra maneira, né? Alfabetizada isso que você está falando me remeteu a uma outra pergunta. Essa força que você coloca em relação à literatura feminina, da importância da literatura, da influência, é diferente você ser uma escritora mulher de uma escritora homem?
Existe diferença? Sim, né? Não, então, mas qual é a diferença? É, Como é que isso se quando tu dá? faz essa pergunta para as escritoras mulheres, que ela é muito recorrente, né? A gente sempre diz assim, puta, que cansaço. Quando vai ser o momento da história do mundo que a gente não tô dizendo isso para ti, óbvio, né? Sim, Mas quando vai ser entendi. o momento da história do mundo, assim, que essa pergunta não vai ser feita, né? Porque, assim, a própria intenção da pergunta já aponta. Marina Colasanti diz isso há muitos anos, muito maravilhosa, assim. A própria intenção dessa pergunta já aponta para uma certeza de que isso é diferente, porque estar no mundo para um homem, estar no mundo para uma mulher, são coisas muito diferentes, né? E, portanto, o ponto de vista, ele é diferente. A escolha da temática ela é diferente e a maneira de contar também é diferente. A gente pode aqui fazer listas de características, mas é diferente, né? Agora a gente tem estudado muito o gótico feminino, com toda essa moda da fantasia, do horror, do terror, nos seriados e na literatura estão sendo republicadas e a gente volta assim para muitas grandes mulheres que escreveram horror e terror e é diferente, né? A Cynthia Schwantes, que é uma grande pesquisadora no assunto, que é uma pessoa que eu adoro quando fala sobre isso, ela fala que o terror dos homens é uma coisa explícita, é uma sangueira, é aquele horror, né? E o terror, ou esse horror feminino, ele é muito mais sugerido. Então, estou dizendo uma coisa até superficial, assim, mas a gente, e pegando uma coisa circunstancial, que é do meu momento, da gente estar muito mergulhada nessa literatura, mas a própria narrativa, a gente fala literatura de autoria feminina ou literatura de mulheres, porque a literatura feminina seria de mulherzinha, e ser de mulheres não necessariamente é feminista. Isso tudo parece bobagem, mas são questões teóricas que importam na hora da gente construir um conhecimento, né? E a questão da autoria feminina vem de uma proposta de duas mulheres que escreveram um livro chamado A Louca do Sótão, duas teóricas de língua inglesa muito importante e que elas se reportam então ao livro do Harold Bloom, que é A Angústia da Influência, dizendo que ao longo da história da literatura, os homens, quando escrevem, sofrem da angústia da influência. Eles têm que superar essa figura do escritor anterior, essa figura paterna aí numa genealogia masculina, e as mulheres não tendo, né, essa questão, porque não existiria uma linhagem de escritoras mulheres, as mulheres não sofreriam da angústia da influência, mas sofreriam de uma coisa que é chamada de ansiedade da autoria. E essa ansiedade da autoria, essa grande dúvida, incerteza e insegurança em relação à autoria, porque eu não tenho uma mãe que me precedeu e em quem eu possa me espelhar e ser igual, produz no texto, na linguagem, né, nas metáforas, temas muito parecidos, né? Essa própria louca do sótão, da Jenny Hare, que tem a Berta, que é a louca do sótão, é uma mulher furiosa, com raiva, que não pode se expressar. Então, esse comportamento das mulheres em relação a essa ansiedade, ela cria temas, personagens e jeito de contar na literatura. A gente está falando uma coisa específica, que é o trabalho da Susan Guber e da Sandra Gilbert, que é um texto canônico, mas é claro que um jeito de estar no mundo. Eu me lembro lá no começo do meu mestrado, tinha um professor muito famoso no curso de mestrado da URGS, que depois foi meu orientador, que era o Flávio Loureiro Chaves, e ali estava começando os estudos de gênero no país, que ainda era uma coisa muito incipiente, e eu, tomada assim de perguntas e angústia, eu me lembro que eu perguntei para ele, professor, no meio de uma aula, assim, né? E ele lá, com todos os seus autores homens canônicos. Quem conhece o Flávio Loureiro Chaves sabe do que eu estou falando, né? Toda a questão da gauchesca, do que isso significa na nossa cultura, mas eu perguntei para ele assim, quem que passa suas camisas? E ele disse, muito surpreso, tomado assim, né? Uma coisa horrível de se perguntar para um professor,
uma figura bastante formal, um erudito, maravilhoso, e ele disse: é minha mulher. Eu disse: mas a perspectiva de mundo e o ponto de vista de estar no mundo de uma mulher que passa as camisas do marido e desse marido, elas necessariamente são diferentes. Eu pensei que ele nunca mais ia falar comigo na vida, e terminou sendo uma piada, uma anedota que foi muito importante para as alunas daquele grupo naquele momento, que era uma pergunta que eu fazia para mim mesma, né? A experiência de estar no mundo de um homem e de uma mulher, ela é diferente. E, portanto, a expressão sobre essa experiência, ela é diferente também. Ela é específica. Você vê esse momento do feminismo, que você diz que enxerga com bons olhos esse reflorir, né, do feminismo, você vê isso com muita força na literatura? Você vê que a literatura está sendo tá dando espaço para esse feminismo, para esse florescer? Acho que sim, acho que sim. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, no sentido de que também tem uma literatura de mulheres que fica, como é que eu vou dizer, que fica numa militância, né? Uma literatura que fica muito militante e que eu ainda gosto mais da literatura que não traz isso de uma forma específica, né? Embora eu acho que ela seja necessária, importante, mas a gente está vendo tudo acontecendo de muitas maneiras nesse momento. Eu gosto mais dos textos que não são expressamente feministas, né? Porque eu acho que onde a coisa está muito mais trabalhada de outra maneira. Mas acho que a literatura está dando conta, as mulheres estão escrevendo, as mulheres estão publicando, as mulheres estão se organizando a partir de temas comuns, e acho que isso é um momento novo, importantíssimo, e claro que movimentos literários, projetos editoriais e mesmo dos grandes saraus, dos grandes encontros são tomados por todas essas questões, né? Também de mercado. Mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista um espírito livre e um espírito crítico, né? Por exemplo, um tema sobre o qual eu sempre me debati, eu trabalhei em projeto do governo federal, com um projeto que era Mulheres da Paz, da Segurança Pública, e vi toda a grande discussão sobre a violência contra as mulheres começar a se institucionalizar, né, e acontecer de fato, e com a importância da questão do feminicídio, da questão da Lei Maria da Penha, com a questão, né, de institucionalizar uma ação realmente assim, ó, não se pode mais matar a mulher a rodo do jeito que se faz historicamente, etc. No entanto, quando eu leio as mulheres escritoras e converso muito com as minhas alunas sobre isso, todas as grandes conquistas do movimento feminista em relação à sexualidade, elas ficam reféns no momento em que sexualidade a sexualidade, tudo que tem a ver com a sexualidade da mulher tem a ver única e exclusivamente com violência. E isso é uma armadilha. E isso também é uma armadilha de uma cultura patriarcal, né? Porque assim, a única maneira de viver a questão da sexualidade é na prevenção, né? É na prevenção contra a violência, e toda a questão da sexualidade como prazer, como uma experiência vital e fundamental na vida das mulheres, e tudo o que isso significa meio que fica de lado. E aí a gente se pergunta, bom, mas também com o número de mulheres mortas, como não falar sobre isso? Mas falar só sobre isso e só desse ponto de vista é uma armadilha com a qual a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque
situações de um discurso de vitimização permanente, isso é uma armadilha também. Já fui muito atacada e já briguei muito por aí quando eu falo sobre isso, mas as mulheres que escrevem também nos ajudam a pensar criticamente sobre todas essas questões, né? Porque claramente existe uma moda, né? Tá na moda ler as mulheres, tá na moda as mulheres escreverem, publicarem, é uma coisa importante, esse espaço se abriu, mas também a gente sabe que tem um feminismo de Facebook, tem um feminismo de redes sociais, né? Tem um feminismo de aparência, tem um feminismo que lá na prática a gente continua vendo condutas e comportamentos se repetirem nas gerações mais jovens, né? A ilusão do amor romântico, de que se eu me embarrigar alguém eu vou né, ter uma vida, vou fazer parte de alguma coisa. Então, os retrocessos são muito grandes e a gente tem que ter muita clareza hoje. Quando vai para as ruas, com o que lê, com quem está conversando, porque também existe, né, uma grande sensação de que a revolução feminista aconteceu, ela não aconteceu, ela está acontecendo em processo de andamento permanente, contínuo, e a gente não pode ficar desatenta nem um minuto. Onde a gente ficou desatenta, eles estavam todos ali o tempo todo, eles, homens e mulheres que a gente sabe quem são, né, tirando no lixo, pela janela, todas as conquistas em relação à discussão sobre aborto, sobre sexualidade, sobre direitos, né, tirando no lixo isso, como a gente sabe que está acontecendo. Lélia, a gente está encaminhando para o final, mas eu não queria terminar essa conversa deliciosa e esclarecedora. Enfim, acho que teria até algumas outras perguntas para fazer, mas é que eu queria ter tempo de te ouvir. Eu queria que você lesse alguma coisa para a gente, porque a gente queria conhecer seu trabalho e mostrar seu trabalho para quem acompanha a gente. Ótimo, vou adorar. Eu vou ler um Então, texto que se chama Medo dos Cães, Meu Pai. Hoje eu sei que o medo é frio, como que metálico, como devem ser os trilhos por onde deslizava o trem que levava as mulheres da família para fazer o procedimento do outro lado da linha divisória na fronteira. O procedimento sempre se faz longe de casa, que é para não se deixar pistas. É assim desde que o mundo é mundo, e não vai mudar. Voltaram sempre quebradas todas elas, o corpo dobrado no movimento desencontrado da cólica de um caracol vazio, as almas secas. É assim que todas sentem, hoje sei, embora não se fale muito no assunto. É frio, eu dizia, o medo, é gelado, como os trilhos que são como os objetos cortantes usados no procedimento. Quando acordei, vi um crucifixo na parede branca e cheguei a pensar que estava no céu. Uma freira se aproximou, me alcançou um absorvente, disse que eu podia ir e que a receita estava dentro da minha mochila. Desejou-me boa sorte. O ferro da cama antiga e objetos cortantes, os trilhos, o medo é frio e metálico. Minha amiga esperava dentro do carro. Abriu a porta com cuidado e me ajudou a sentar e a colocar o cinto. Quando a casa ficou para trás, eu disse que assim que eu tivesse o dinheiro, ela respondeu que eu não me preocupasse. A gente sempre faz isso por alguém. Essa é a paga. É assim que a gente paga, ela explicou. Chá de macela, comprimido, cama e um frio que não passa. Sonhei nesse mesmo dia que você era uma menina. Desde então, quando penso em você, penso numa menina. Por causa do sonho, deve ser. Minha mãe e minha avó não tiveram a mesma sorte na viagem de volta do procedimento. Sacolejaram no trem, mortas de dor, e tiveram que dar a janta para as crianças e para os maridos, e continuar a fazer a vida andar. Uma vida tão cheia que elas mal lembram agora, e que talvez seja por isso que elas fiquem sem saber o que me contar sobre aquele dia, e sobre todos os outros que se repetiram ao longo de uma vida, quando elas tomavam o trem sem saber se voltavam ou não para preparar o jantar. Era assim naquele tempo, elas me dizem. E o tom da voz da minha mãe fica mais baixo, e o da minha avó mais metálico.
Ao contrário do que aconteceu com elas depois do procedimento, fui de carro pela mesma estrada para a casa onde vivem agora meu pai e os cães de guarda. Fui para lá para descansar. Há mato sobre os trilhos e a máquina está enferrujada perto da estação. Diga que é cólica menstrual. Essa é sempre uma boa explicação. E assim você vai para a cama sem muita explicação, ela me orientou, a minha amiga. O tempo passa e o procedimento é sempre o mesmo. Desde as agulhas de tricô e crochê atravessadas, chás, raspagens mal feitas, óbito. É frio o medo e ácido. Não reconheço o cheiro do meu corpo. Suo e tremo de frio. Meu pai toma um mate na frente da lareira enquanto uma voz grave de homem despeja monótono o noticiário na Rádio Belgrano de Buenos Aires. Meu pai dormita ao pé do fogo. Abro a porta e saio na noite gelada, enrolada na ruana grossa. O céu imenso, o campo que parece um mar, a figueira. Sento perto do balanço quebrado e choro baixinho. Os cães começam a latir. Cuscos de merda, meu pai sempre diz. Um dia ainda matam um vivente e me encrencam. Estão furiosos. Começo a suar frio sob o peso da ruana e sinto líquido quente escorrendo entre as minhas pernas. Lembro que pensei, a bolsa estourou. Pensei que você ia nascer. Um delírio como uma estrela cadente jogada naquela imensidão, o campo. Você que não existia mais. O sangue que escorria era você não sendo. Comecei a chorar então e o que saía de mim era como um miado. E isso deixou meu pai assustado. Deixou os cães mais loucos ainda. Foi então que ouvi a voz do meu pai. Onde você está, minha filha? Ele perguntou entre brabo e assustado. Ele disse, vamos para casa e fique quieta, que então eles vão sossegar também. Mal podia andar, e a dor que parecia um trem veloz sobre mim. Mas a voz do meu pai me assegurava que se eu ficasse quieta tudo ia ficar bem, que os cães iam se acalmar. Quando lembro daquela volta para casa ao lado dele, tenho uma estranha sensação, minha filha, se é que posso lhe chamar assim, a de que um silêncio tomou conta da minha vida, como quando a gente abaixa o som da TV num filme de terror ou de suspense para não sentir medo. E de que tudo ficou bem então. Os latidos dos cães foram diminuindo dentro de mim e a minha vida foi se enchendo de silêncio. E de tudo que o silêncio pode guardar: culpa, vergonha, medo, essas coisas de mulher. E de uma saudade que nem eu entendo. Uma vida sem os seus barulhos, minha filha. Uma vez que outra, sonho com os trilhos e com os objetos do procedimento que ora brilham, ora não, como relâmpagos no escuro. E aí lembro que um dia você esteve aqui, e para que tudo fique em paz outra vez, volto a dormir e esqueço. Meu pai tinha razão. Posso lhe dizer isso agora. O silêncio é um santo remédio. Um remédio que faz a gente se acalmar e ter a certeza de que a gente não vale nada. Lélia do céu. E aí? E aí? E Bom, não essa sei para que e é, serve uma escritora no mundo, nesse momento do mundo, mas sei que elas têm que estar aqui. gente, é uma faca cortante, é uma faca cortante esse conto. Eu, assim, esse conto ele foi, você mandou acho que 3 ou 4 para nós. Esse foi o primeiro que eu li. É uma faca cortante. Enfim, para que serve a literatura, Lélia? Para criar consciência, né? Para emocionar e para ter clareza e consciência. Acho que é disso que se trata. Não é só para se divertir. A literatura não é entretenimento, né? Não confundir, né? É, Gente, eu queria te agradecer demais. É muito emocionante essa história, esse conto é muito emocionante, é muito, enfim, ele é muito afiadinho, ele é muito metálico, né? Ele tem uma coisa ele metálica, é. trilhos, essa coisa cortante dos trilhos, dos instrumentos.
ele precisa ser digerido. Eu queria muito te agradecer, estou bem emocionada Ai, coisa boa, com essa coisa boa. leitura. Queria muito te agradecer, convidar todo mundo que acompanha a Lélia. A Lélia escreve no Sul 21, né? Sou 21. Escreve no Sul 21. Queria convidar as pessoas que acompanhem. A Lélia é um blog, o Sul 21, para quem não sabe, é um blog interessantíssimo, né? Tem coisas muito incríveis e a Lélia está lá entre elas. É isso, a gente está seguindo aqui para o final do programa Jogo de Damas, JDD, com a escritora Lélia Almeida, que deu aqui um show para a gente de sensibilidade e de atualização do debate sobre feminismo, super necessário e importante nesse momento. Não por coincidência, esse programa está indo ao ar agora em março, mês que o programa se dedica às mulheres, e eu queria que a Lélia deixasse aqui o endereço do blog dela, já que ela tem tanto a nos falar, e a gente queria muito te ler. Ótimo, o blog se chama mujerdepalavras.blogspot.com e tem textos em outros lugares também, de outros jornais eletrônicos que eu publico. Tem muita coisa nesse blog que está sempre desatualizado, mas tem muita coisa lá, e nos livros também. Enfim. Lélia, gostei muito. Super obrigada. Foi um prazer enorme falar com você. A casa é sua, as portas e janelas estão abertas. Já entrei, já estou dentro. Beleza, você é de casa mesmo. E, enfim, queria convidar todo mundo para se inscrever no canal Jogo de Damas JDD do YouTube, para curtir nossa página no Facebook, para compartilhar, para indicar para os amigos, para dar o sininho lá no YouTube, para receber as notificações. É importante o trabalho que é feito com as mídias alternativas, é muito importante a gente difundir, a gente ajudar a crescer esse espaço. Não estou falando só em causa própria, não, estou falando em nome de muita gente boa que está aí trabalhando, batalhando, enfim, a gente precisa fortalecer esses trabalhos. Lélia do Céu, muito obrigada. Ai, maravilha. Viva março. Viva nós. Saravá. Saravá, um beijo. Soy dueña de mi alegría, lo siento todos los días, se terminó la agonía, lo decía la María, se acabó esta tontería, se acabó, se acabó, se acabó esta tontería, se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Soy dueña de lo que quiero, igual que este jardinero, me demoro pero llego.